Programa Graça e Paz. Apresentador Juscelino Lima. Oremos. Bondoso e eterno, misericordioso Deus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, para te buscar na beleza da tua santidade, para que o Senhor derrame do teu bálsamo, da cura, da misericórdia sobre as nossas vidas. Faz resplandecer, meu Pai amado, mais uma vez as tuas misericórdias, a tua graça, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor irá falar mais uma vez através da tua palavra nos nossos corações. Cura os enfermos, liberta os cativos, repreende, Senhor, todas as hostes infernais da maldade, e que o Senhor derrame mais uma vez do teu bálsamo, da tua cura e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todos os males em Cristo Jesus, o Nazareno, para a glória de Deus. Louvamos e glorificamos o nome santo do nosso Senhor Jesus, que nos ajuda a vencer em todo o tempo, se nós estamos confiando, crendo e buscando a sua presença em espírito e em verdade. Então louve o nome santo desse Deus maravilhoso, que Ele te ajuda, nos ajuda a vencer as lutas, as provas e as adversidades dia após dia. Irmã Lucilângela Souza, irmã Jacira Moreira, que Deus abençoe as vossas vidas em Cristo Jesus o Nazareno. Nós cremos que Deus mais uma vez vai falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente para todo sempre. E hoje nós estamos mais uma vez louvando e glorificando o nome santo do nosso Senhor Jesus, porque Ele nos deu mais esta oportunidade de louvar o seu nome, de glorificar, de bendizer a Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo. Uma vez o dom da vida, o dom de respirar, o dom de estar de pé e de lutar, e de buscar a sua presença em espírito e em verdade. Irmã Ione Ribeiro, que Deus abençoe poderosamente a vossa vida em Cristo Jesus o Nazareno. Então nós iremos hoje mais uma vez falar sobre a reconstrução dos muros. Ontem nós falamos primeiramente da reconstrução espiritual e hoje nós iremos falar da reconstrução física para as nossas vidas. Abra as vossas Bíblias em Neemias capítulo 6 e nós iremos ler, meus amados irmãos, o versículo 2, o versículo 3 e também iremos ler o versículo 9 para nossa meditação. Irmã Rosa Tomé, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus o Nazareno. Então abra as vossas Bíblias em Neemias, no capítulo, meus amados irmãos, de número 6, versículo 2, 3 e o versículo 9 para nossa meditação em Cristo Jesus o Nazareno. Crendo que Deus, mais uma vez, vai falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir para podermos amadurecermos na caminhada e vencermos as adversidades, as lutas e as provas que nos rondeiam e nos cerca dia após dia. Então abra a vossa Bíblia em Neemias capítulo 6, versículo 2, 3 e o versículo 9, que diz assim: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onom. Porém, intentava-me fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Versículo 9 diz assim: Porém eu enviei a dizer-lhe de tudo o que diz, e coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventa. Aliás, eu li o versículo 8, e agora eu vou ler o versículo 9, meus amados. Porém todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos.
Pai bondoso, Deus querido, fala conosco, Senhor, conforme a tua bondade, graça e justiça. Revela-nos o teu segredo através da tua palavra e nos ajuda a entender e compreender os teus mistérios, para que nós possamos sair deste culto, Senhor, altamente abençoado pelo teu Espírito Santo, em Cristo Jesus o Nazareno, para a glória de Deus. Irmã Eudália Pereira, irmã Diana Costa, que Deus abençoe as vossas vidas poderosamente em Cristo Jesus o Nazareno. E compartilhe, meus amados irmãos, que nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Se você crê no que a palavra fala, no que a palavra diz, execute ela. E a sua vida será altamente abençoada pelo esse Deus maravilhoso e poderoso. Então, neste momento, nós iremos meditar na palavra do Senhor, porque é ela que nos faz crescer, é ela que nos faz prosperar. É a palavra de Deus que traz bálsamo, cura, renovo, restauração para as nossas vidas. É a palavra de Deus que nos ensina a como enfrentar as adversidades, as provas e as lutas em Cristo Jesus o Nazareno. Então abre o teu coração, deixa a palavra falar, e quando ouvir a palavra, obedece, e a própria palavra te abençoará para a glória de Deus. Irmã Lucilânia, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus o Nazareno, para a glória de Deus. Meus amados irmãos, ontem nós falamos sobre a reconstrução espiritual e hoje nós iremos falar da reconstrução física, que nós precisamos entender isso. Temos que fazer a nossa parte e Deus fará sempre a parte dele para conosco. Ele nos abençoa de uma tal maneira, quando nós ouvimos a sua voz e executamos ela dia após dia no nosso coração e na caminhada. Então nós iremos agora falar da reconstrução física, que é algo que nós todos precisamos entender e compreender como reconstruir a vida física em tempos difíceis. E preste bem atenção, meus amados, que ontem nós falamos que o povo estava na miséria, em desprezo, os muros fendidos e as portas queimadas no fogo. E como reconstruir tudo isso? Como recomeçar? Como reedificar? A Bíblia nos ensina e ela nos instrui para que as bênçãos do Senhor sejam completamente derramadas sobre as nossas vidas para a glória de Deus. Então, para a minha vida e a sua vida, nós iremos falar hoje sobre a reconstrução física. E Neemias é enviado para Jerusalém para reconstruir os muros, para reedificar aquilo que estava destruído. E nós vamos ver, meus amados irmãos, o processo que tudo isso ocorreu. Nós vamos no capítulo 3 e nós vamos ver os que trabalharam na edificação dos muros. Houve uma união plena, completa do povo em trabalhar na reconstrução dos muros, para fechar as brechas, para que ali houvesse o crescimento. E nós vamos aprender que no capítulo 3 houve tudo isso. Mas só que no capítulo 2, no versículo 10 diz assim: o que ouvindo Sambalate e Oronita e Tobias, o servo amonita ali, desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Preste bem atenção para a minha vida e a sua vida.
Deus, ele tem um projeto para mim e para você. Deus, ele quer nos abençoar tremendamente na caminhada. Ele quer fazer com que o nosso casamento seja abençoado, os nossos filhos, os nossos projetos. Mas o inimigo da nossa alma, ele quer que tudo isso seja frustrado, tudo isso seja destruído. E a reconstrução, meus amados irmãos, é porque algo foi destruído. É porque algo que estava construído foi por água abaixo. E precisamos entender isso. Quando algo na nossa vida está indo de mal a pior, Deus quer nos ajudar a reconstruir. Deus quer nos ajudar a que nós venhamos voltar para o mesmo caminho, para a mesma direção, para o mesmo foco. Mas o inimigo das nossas almas não. Ele quer que nós venhamos cada vez mais para o fundo do poço. Ele quer que nós venhamos viver na miséria, no desprezo, os muros fendidos, as portas queimadas ao fogo. Mas eu louvo e glorifico a Deus que Deus nos dá a oportunidade neste momento. Eu não sei qual é a área da tua vida que está destruída, mas Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de reconstruir. Você deseja reconstruir as áreas da sua vida que está destruída? Você deseja mudar aquilo que está lá no fundo do poço? Então você vai ter que fazer a sua parte, como eu vou ter que fazer a minha parte. Então precisamos entender isso. Deus autoriza, meus amados irmãos, que Neemias vá para Jerusalém, para que haja reconstrução, para que haja um recomeço, para que haja a grandeza de Deus sendo manifestada. Mas o inimigo da nossa alma não, ele sempre vai usar alguém para que nós não venhamos progredir, crescer, se reestruturar. Muitas vezes as palavras que nós recebemos é essa, não dá certo. Ah, esse projeto já está falido. Ah, o teu casamento já era, deixa este homem. E eu ouvi. Aliás, uma pessoa mandou uma mensagem para mim que eu fiquei decepcionado com essa mensagem. Ela disse que Deus tirou o marido que ela tinha casado do caminho dela para dar outro marido. E Deus não faz isso, meus amados irmãos. Deus não faz isso. Deus não aprova divórcio. Preste atenção como é que está a mente das pessoas. O inimigo coloca o projeto diabólico, olha, teu casamento está falido, não luta por ele, não adianta reconstruir. E as pessoas caindo nessa cilada. Mas Deus quer reconstruir casamento, Deus quer reconstruir a família, Deus quer reconstruir as áreas da tua vida que está destruída para a glória de Deus. O que é que o inimigo quer? Que a sua vida venha a ser destruída, paralisada. E o que é que Deus quer? Deus quer reconstruir, Deus quer trazer a esperança ao teu, ao meu, aos nossos corações. E olha só, o inimigo das nossas almas, ele não quer isso. Então Deus envia Neemias. E olha só o versículo 17, o que diz a palavra? Então lhe disse, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. E olha só, o que é que Neemias vai continuar dizendo? Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Olha só como é que a palavra nos fala.
vem e reedifiquemos. A palavra de Deus não diz, ei, vai e destrói, acaba com isso, não. Mas a palavra de Deus diz, vem e reedifiquemos, reconstruímos. E eu entendo, meus amados irmãos, que para reconstruir não é nada fácil. Porque para reconstruir tem feridas. Porque para reconstruir tem mágoas. Para reconstruir tem que perdoar. Para poder reconstruir, tem que renunciar ao seu eu, às suas vontades. Precisamos entender isso. Para reconstruir não é fácil, mas é gratificante no Senhor. Aí nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que batalhar, nós vamos ter que pelejar, nos humilhar, nos prostrar aos pés de Deus. Mas terá resultado. Vem e reedifiquemos. Por que reedificar? Ele vai dizer por quê. Então ele diz, bem verdes. Olhe, veja, analise. Precisamos parar aqui e meditar. Ele vai dizer, bem e verdes. Vós, eu, você, nós. Precisamos ver qual é a miséria, qual é a área da nossa vida que está na miséria. Qual é a área da nossa vida que está destruída, acabada, no fundo do poço. E olha só o que é que a palavra nos fala. Vede vós a miséria em que estamos. Você já parou para analisar, para meditar? O porquê chegou a este ponto de miséria? A porquê chegou a esse ponto do fundo do poço? Você já parou para meditar e analisar por conta de que tudo isso está indo por água abaixo? E o que eu vejo muitas vezes é sempre alguém culpando o outro. Olha, foi fulano que fez isso. Olha, foi assim. Eu não fiz nada. Eu só tentei. Será que você também não errou? Será que eu não errei? Será que nós não erramos? Precisamos ver isso. Precisamos meditar nessas coisas. Que pode das nossas vidas. E olha, meus amados irmãos, e ele diz, vós, vede, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Você deseja recomeçar? Você deseja reconstruir? Você deseja verdadeiramente buscar a presença de Deus? Se humilhar aos seus pés? Você quer ver os seus erros, suas falhas, aquilo que você tem feito para contribuir para estar na miséria, no fundo do poço? Então há um convite, vem. Vinde, pois, e reedifiquemos.
Então, para a minha vida e a sua vida, nós precisamos entender isso, nós precisamos ir. E no capítulo 3, o povo começa a trabalhar unido em um mesmo propósito, em um mesmo sentido, e o muro começa a ser reconstruído. O muro começa agora a crescer, a ser reparado as brechas. E o inimigo agora começa a ficar ainda mais furioso. Olha só no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Trazendo para a minha vida e a sua vida, neste momento. Se você quer reconstruir, preste atenção nessas palavras. Se você quer reconstruir, o diabo não vai ficar de braços cruzados. Se você quer recomeçar no seu casamento, recomeçar na união da família, se você quer recomeçar hoje uma nova história na sua vida financeira, na sua saúde, em qualquer área da sua vida, precisamos entender isso. O inimigo não fica satisfeito quando nós queremos reedificar. O inimigo não fica satisfeito quando nós queremos começar. O inimigo da nossa alma, ele vai trabalhar para que nós venhamos parar, para que nós não venhamos prosseguir, para que nós não venhamos analisar, para que nós não venhamos ver aonde nós estamos errando primeiramente. Porque primeiramente nós temos que ver que nós estamos errando. Que nós temos defeito também, que nós temos falha, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos nos firmar na base que é Cristo Jesus o Nazareno. Então o inimigo da nossa alma, meus amados irmãos, quando nós olhamos para Cristo, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, das nossas falhas, dos nossos defeitos, quando nós olhamos para dentro de nós, Senhor, me perdoa porque eu errei, nós começamos a ver dentro de nós aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que nós fizemos que não agradou a Deus. O inimigo, ele vai trabalhar para que nós não venhamos olhar para dentro de nós e vermos nossos erros. Porque muitas vezes é fácil. Foi o meu marido que fez isso. Foi minha esposa que fez isso. Foi o meu filho que se rebelou contra mim. Será que eu também não errei? Será que eu não falhei? Será que eu também não cometi as minhas falhas? Então, meus amados irmãos, olha só como é que o inimigo fica quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos que nós precisamos de Deus, da ajuda de Deus, precisamos recomeçar, precisamos entender que Deus quer mudar a nossa história, que Deus quer nos abençoar. Olha só o que é que acontece, como é que o inimigo fica. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos, que eles recomeçaram a fechar as brechas, a reconstruir os muros. Ardeu em ira, olha só, ardeu em ira. Além de arder em ira, irmão Juscelino, indignou-se muito e também escarneceu. Isso acontece comigo e com você. O diabo, ele fica, meus amados irmãos, ardendo em ira. E ele agora está se ardendo em ira que você está ouvindo esta palavra. E se você deixar esta palavra entrar no teu coração, a tua história nunca mais será a mesma. E ele está se irando. E presta atenção que ele está preparando pessoas para vir trazer palavra negativa para você, para matar o teu sonho, para poder tentar lhe parar na reconstrução, na reedificação. Preste bem atenção como é que o diabo trabalha, meus amados. Não vai dar certo. Ele arde em ira. E aí ele provoca o quê?
A ira provoca mágoa, provoca o ódio. Então o diabo, ele não está satisfeito que você está ouvindo esta palavra hoje. E se você entender, compreender e executar ela no teu coração, Deus está começando uma nova história sobre a tua vida. Ele vai arder em ira. E ele vai se indignar muito. Ele vai ficar muito indignado. E ele vai tentar também escarnecer. Mas uma coisa eu aprendo com a palavra do Senhor. E olha só, para que nós possamos entender, no versículo 2 diz, no capítulo 4 de Neemias, e falou na presença de seus irmãos e do exército samaria e disse, que faz estes fracos judeus? O inimigo não nos chama de fraco. Ele não nos chama de fraco ainda. Ele diz que nós não podemos fazer isso. Olha só, o trabalhar do inimigo sobre a vida de muitos. Ei, você não pode, não dá mais. Está destruído o teu casamento. Está destruída a tua família. Ah, você não vai prosperar. Você não... Olha, no mundo na época que nós vivemos hoje, as portas de emprego não se abrem. Ei, se abrem sim. Mas depende também de você. Então ele está trabalhando fortemente para que nós não venhamos aos pés do Senhor. Muitas vezes ele diz assim, não tem mais cura, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas olha só o que eu aprendo na palavra. E ele ainda diz mais assim. E estava com ele Tobias, o amonita, e diz, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha só, então ele está dizendo assim, ele pode até reedificar, mas logo vai cair de novo, logo vai voltar tudo como era antes. O que é que ele está dizendo? Deus vai abençoar, mas ela não vai valorizar, eles não vão ficar firmes, eles vão pecar de novo, eles vão entrar no mesmo processo que eles fizeram lá atrás, vai acontecer de novo. Mas aí eu vou aprendendo pela palavra. Versículo 6 diz assim, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Preste bem atenção nisso aqui, meus amados. Reconstrução é foco. Reconstrução é determinação. O inimigo, ele muitas vezes, ele tenta nos embaraçar, ele tenta mudar o foco da mensagem. Muitas vezes o inimigo, ele começa a nos tirar da direção, do caminho correto que nós devemos trilhar. E principalmente se nós aceitarmos a Jesus, e principalmente se nós quisermos ser fiel a Deus, principalmente se nós quisermos trabalharmos na obra. O que é que acontece hoje? Muita gente só vai para o culto de domingo, esquece que dia de terça tem bênção. Tem Deus usando alguém no culto para dizer, ei, eu estou te abençoando, ei, eu estou contigo. Muitos não vão mais aos cultos de ensino, porque os cultos de ensino vai dizer para você, vai dizer para mim, para nós, se nós não consertarmos a nossa vida com Deus, nós vamos sempre estar com o muro caído e derrubado. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Agora eu faço uma pergunta para mim, para você, como é que está o teu coração hoje? Está inclinado, está focado no objetivo, naquilo que Deus te faça, é isso que eu vou te abençoar? O teu coração está realmente voltado para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? O nosso coração está em um só propósito, que é buscar a presença desse Deus Santo, fiel, justo e tremendo.
como é que está a nossa vida hoje. Então entenda isso. Você vai reconstruir, tem luta. Se você vai reconstruir, tem prova. Se nós vamos reconstruir, precisamos estar focados naquilo que nós iremos fazer. Porque o coração do povo se inclinava a se esforçar, a trabalhar. E o nosso coração, como é que está neste momento? Como é que está o meu, o teu, os nossos corações agora? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa determinação? Qual é a direção que nós queremos ter nas nossas vidas? Então, para a minha vida e a sua vida neste momento, Deus quer nos abençoar tremendamente, mas você tem que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E olha só, versículo 7 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalat, Tobia e os árabes, e os amonitas, e os adornitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começava a tapar, iraram-se sobremodo. Agora o ataque será mais forte. Preste atenção que o inimigo agora está irando-se sobremodo. Não é mais com a ira que foi no começo da reconstrução. Agora é mais forte, porque ele já está vendo que os muros estão na metade. Porque ele sabe que se você continuar, você vai chegar à conclusão dos muros. O que o teu coração tem determinado? O que o teu coração tem pensado? O que o teu coração tem vivido? Olha só, por quê? Porque tanto ia crescendo a reparação dos muros. E nós temos reparado os nossos muros, as nossas brechas, aquilo que nós demos lugar para o inimigo trabalhar na nossa vida, para tentar roubar o nosso foco, tirar a nossa direção de Deus, tirar o sentido da reconstrução, mas sempre ficar naquele mesmo patamar, no mesmo processo da destruição. Então precisamos entender isso nas nossas vidas. Ele agora vem com as armas dele, vem mais forte, agora vem frontal. E no versículo 8 vai dizer que o inimigo se ligou, ele reuniu o seu exército para ir agora tentar atacar a Jerusalém, para poder tentar fazer com que o povo venha se amedrontar, para que o povo venha se acovardar, para que o povo pare a reedificação. O inimigo vai reunir o seu exército para tentar, meus amados, na minha e na sua vida, que nós venhamos parar e voltar para o começo, para que aquilo que foi já construído pare ali e seja destruído. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida e a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações. E olha só o que é que a palavra nos fala. Versículo 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Preste bem atenção. Porque às vezes nós queremos que Deus faça tudo. Deus faz a parte dele. Agora você tem que fazer a sua. O inimigo irou sobremodo, agora reuniu o seu exército para tentar matar, para tentar destruir e paralisar a obra. Mas qual foi a reação?
O que foi que Neemias fez? Simplesmente Neemias. Porém nós, Neemias e o povo, nós oramos. Oraram a Deus. Deixa o inimigo reunir o seu exército para tentar lhe parar. Deixa o inimigo vir com todas as armas dele. Você tem uma arma que pode neutralizar o inimigo. A oração. Clama por Deus, chama por Deus. Pede orientação ao Senhor. E Ele te ajudará. Ele te guiará. Ele abrirá as portas. Ele vai fazer você crescer no meio desta luta. Ele vai fazer com que você prospere no meio desta luta. E você tem que fazer o quê? Orar ao Senhor. E se colocar de pé como um soldado guerreiro. Foi assim que o povo agiu. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Você pode fazer isso neste momento. Colocar uma guarda contra o inimigo. Neutralizar as forças do inimigo. Vigiando. Com a espada na mão, que é a palavra de Deus, leia e medite. E olha só que o nosso tempo já está avançado. Hoje nós começamos um pouco mais tarde por conta da nossa correria, mas está dando certo para a glória de Deus. Olha só para a minha vida e a sua vida. Que no versículo 10 do capítulo 4, Judá estava desfalecendo. Por conta que o inimigo tinha feito esse projeto. Mas eu louvo e glorifico a Deus. Que Deus sempre nos dá estratégia para vencer o inimigo das nossas almas. Versículo 17 diz assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Com a mão fazia a obra, e com a outra mão estavam preparados para a luta. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificávamos. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E nós vamos para o capítulo 6, para nós concluirmos e vermos algumas armas que o inimigo vai tramar contra a minha vida e a sua vida. Para que nós não venhamos prosperar, para que nós não venhamos progredir nem avançar. Olha só o que é que diz a palavra. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onom, porém intentava fazer-me mal. Olha só, mais um projeto do inimigo contra as nossas vidas. E guarde isso no seu coração. Um dos maiores focos, meus amados irmãos, do inimigo é fazer com que eu e você venhamos perder a direção, o sentido. Olha só como foi que ele trabalhou. Ele trabalhou assim, ó. Ei, Neemias, vem aqui se congregar conosco. Vem aqui para que nós possamos estar juntos. Cuidado com as pessoas que estão lhe chamando para que você venha congregar junto com ela. Para que você venha se associar a ela. Esta é uma arma que o inimigo tem usado nos últimos dias e muitos têm caído.
aliança errada, amizade errada. O inimigo muitas vezes nos convida para estar com ele, para nós congregarmos com ele, andar com ele, viver com ele, e muitas vezes nós aceitamos isso. Ana Cláudia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Será que nós não estamos congregando juntamente com o inimigo? Ele quer roubar o nosso foco. Vamos a uma festa, vamos a uma balada. Nós vamos só ali hoje, vamos só ali tomar uma. Aí nós deixamos de ir para a igreja, nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Um dos focos do inimigo é esse: roubar verdadeiramente a minha, a tua atenção, tirar o nosso foco. Tirar a nossa atenção daquilo que Deus tem mandado nós fazermos. E isso acontece até hoje. Preste bem atenção. Tem pessoas que vão se aproximar de mim e de você para dizer: olha, isso não vai dar mais certo. Ah, não, mulher, tu é tão bonita, tu é tão jovem, tu pode arrumar qualquer homem por aí. Deixa de logo assim, deixa esses desgraçados aí. Ele não te valoriza, ele não te ama. Mulher, nesse tempo tá tão difícil arrumar emprego, né? E agora, o que é que nós vamos fazer? Tem gente que chega e diz assim: essa enfermidade aí, tem mais jeito não. Tem gente que diz assim: o teu filho, mulher, o final dele agora é triste, está envolvido aí com coisas erradas. Ei, eu quero te dizer algo hoje. Não se congregue junto com aqueles que vai te colocar para baixo. Fica com teu foco em Cristo, se aproxime de pessoas espirituais. Não deixa que o inimigo venha roubar o teu foco, a tua direção. Se começou a orar, agora ore mais. Se começou a ler a palavra, leia mais. O inimigo vai tentar roubar o teu tempo, roubar o teu foco, para que você não fique mais orando, para que você não fique mais lendo a palavra, para que você não faça mais a vontade de Deus. Olha só. E olha só qual é o projeto do inimigo. Congreguemos-nos juntamente nas aldeias, num vale de... E tentava fazer-me mal. O intento do inimigo é roubar o nosso foco para quê? Para que nós venhamos continuar sempre na pior. E olha mais. E enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias estava altamente focado naquilo que Deus determinou para ele fazer. Não perca o teu foco, não. Se é para recomeçar hoje, reconstruir hoje, é difícil, é. Se é pelo perdão, começa a perdoar, começa a liberar o perdão dentro de você, retirar essa mágoa, este ódio que está fazendo com que você venha cada vez mais ficar no fundo do poço. Perdoa. Se é hoje o projeto de amar, começa a amar. Começa a executar aquilo que Deus te chamou, que é amar, que é praticar misericórdia, ter compaixão do próximo. Começa a colocar o teu foco em Deus. Porque Ele te chamou para uma grande obra, Ele te chamou para te abençoar, Ele te chamou para que você venha ter paz no teu coração. Vamos mudar o foco, que tem gente que fica só dizendo assim: fizeram algo de macumbaria para o meu esposo, para a minha vida, e agora? Misericórdia, Jesus. Meus amados irmãos, entenda isso. Quem está com foco em Deus, quem obedece à palavra de Deus, quem executa
a vontade do Senhor, não tem obra de feitiçaria que pegue nele, não tem espírito maligno que venha dirigir a vida dele, mas a vida dele é dirigida pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quer vencer? Ore, jejum, lê a palavra, medite, viva nela. Não perca o foco. Não se associe com pessoas que não têm o mesmo pensamento de Deus. Olha só o que foi que ele disse. Se vier na sua casa fofocar de alguém, ei mulher, vamos orar por ele. Ei homem, tu diz que é de Deus, por que está falando mal do próximo? Vamos orar por ele. Nós não somos juiz para estar julgando ninguém. Irmão, uma das armas que o inimigo tem mais usado hoje é a fofoca. É a contenda. É criador de contenda. Quem anda fofocando anda criando contenda. E isso Deus abomina. Vigiemos, para que as bênçãos de Deus não sejam retiradas sobre as nossas vidas. Deus está falando, quem quer ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz. Não poderei descer, por quê? Porque estou fazendo uma grande obra, de modo tal que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Só que o inimigo ele não para, ele vai tentar mais uma vez, vai tentar outra, vai tentar mais outra, olha só. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Só que agora ele vai mudar um pouquinho o foco, é a 5ª vez, olha só. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com a carta aberta. Agora, foi com a carta aberta para todos verem. Com a carta aberta na sua mão. E na qual estava escrito, olha só agora, ele muda o projeto. Ele não diz agora, vem aí, vamos congregar junto, não. Agora ele vai dizer assim, ó. Na qual estava escrito, entre a gente se ouviu e Gerson diz que tu e os judeus atentai revoltar-vos pelos que edificai o muro, e que tu se farás rei deles, segundo estas palavras. O inimigo agora vai entrar no caminho da mentira. Quem é o pai da mentira, irmão? Quem é o pai da mentira? O diabo. Muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, mas não deixamos de mentir. Muitas vezes nós queremos que as bênçãos de Deus tenham sobre as nossas vidas, mas nós não deixamos de armar cilada para alguém, falar mal. Agora ele vem com a mentira, e para todos verem. Olha só o projeto dele, agora não é diretamente para o foco que é Neemias, não. Agora é para todos verem. E ainda diz mais que ele colocou profeta, que ele comprou profeta. Preste atenção, ele vai dizer que Neemias comprou profeta para profetizar sobre ele. Para dizer que ele seria rei. Isso é uma das maiores mentiras que o inimigo inventou. E olha mais. Versículo 8 diz assim. Aliás, eu vou ler o versículo 7 para você entender. E que puseste profeta para pregar de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Ele disse, ó, se tu não vier, eu vou falar para o rei. Que tu está projetando isso. Isso é mentira. O inimigo armou uma cilada para que Neemias não viesse continuar com o mesmo foco, com a mesma direção.
Mas olha só, as palavras de Neemias no versículo 8. Porém eu enviei a dizer-lhe, de tudo que diz, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventares. Neemias não temeu, Neemias não se acovardou, ele continuou firme e forte, para a glória de Deus. Versículo 9 diz assim, porque todos eles nos procuravam atemorizar. Olha só o projeto do inimigo. Porque todos eles procuravam o que, irmão? Atemorizar. E o inimigo não parou com esse projeto. Ele ainda procura atemorizar corações que estão fragilizados, que não têm um foco determinado. Ei, tem que ter foco. Tem que ter a mente focada em Deus. Não tenha medo, porque o medo anula a fé. O medo coloca nos nossos corações a angústia profunda na alma. O medo nos faz parar, o medo nos faz delirar, meus amados irmãos. Só que Neemias estava focado no eterno Criador dos céus e da terra. E olha só, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra. Esse é o desejo do diabo. Está pensando em parar, está pensando em deixar a cruz, está pensando em abandonar tudo. Esse é o projeto do diabo. Qual é o projeto de Deus, irmão Juscelino? O projeto de Deus é que você venha continuar com as tuas mãos na obra. O projeto de Deus para o meio do teu coração, fazer com que nós venhamos reconstruir, que nós venhamos ter foco, que nós venhamos ter direção, que nós venhamos orar, meditar, ler a palavra, obedecer, executar aquilo que Ele diz no nosso coração. Pode ter sol, pode ter chuva, pode ter espinho, caminha sobre ele e Deus será contigo para a glória de Deus. Só que o inimigo não teve sucesso. Por quê? Porque eles não tiraram as mãos da obra, porque olha só, e não se efetuará. Não só tirar a mão da obra para não efetuar, para que não venha se concluir o projeto de Deus nas nossas vidas. Mas eu me alegro com a oração simples e curta que Neemias faz. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Olha só o que Neemias diz. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Não desfaleçai os vossos corações. Esforça as tuas mãos, que o Senhor tem bênção para a minha vida e a tua vida. Neemias roga a Deus, Senhor, multiplica a tua força sobre mim. E não deixa que eu desfaleça. Ele roga a Deus dizendo, olha só, agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Mais uma vez o recurso da oração. Presta atenção que Neemias está no meio de uma luta, mas ele não para de orar. Neemias está trabalhando para edificação e enfrentando o inimigo, sendo bombardeado mentalmente, fisicamente, em todos os lados. Mas ele está com a mão na obra e orando, a mão na obra e orando, fazendo aquilo que Deus mandou, mandando e orando, executando a palavra de Deus no seu coração e orando com o projeto que Deus tinha para ele. Ele não tirou o foco. Deus tem uma grande obra, Deus tem uma grande obra, Deus vai reconstruir, Deus vai me dar vitória, Deus vai me esforçar, Deus vai me ajudar, Deus vai abrir a porta para que eu vença e prossiga em frente para a glória de Deus. E o que mais, irmão Juscelino? Para nós concluirmos, o inimigo armou outro projeto. E tome cuidado com isso. Tenho alertado a muito, mas muitos corações ainda estão engoldados.
estamos ainda querendo revelações, querendo que os profetas digam A, B, C da sua vida, enquanto a palavra de Deus já nos revela tudo. Tem coisa que Deus vai revelar e nos falar? Tem. Porque Deus tem projeto grande nas nossas vidas e Deus vai falar, sim, vai usar seus profetas, mas aqueles que andam com Ele, aquele que obedece, aquele que faz a vontade de Deus. Olha só o que aconteceu. O inimigo comprou o profeta para profetizar para Neemias. Sim. O inimigo agora ele investe em outra área. Ele investe naquilo que o nosso coração muitas vezes está querendo ouvir. Naquilo que o nosso coração está engoldado, projetado para isso. Olha só. E entrando eu em casa de Samaia, filho de Delaía, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. E olha só que Neemias, além de fazer a obra, além de estar orando, Neemias tinha uma visão de Deus. Neemias ouvia a voz de Deus. Precisamos entender isso. Eu já preguei sobre isso aqui. A voz do diabo, a voz do nosso coração e a voz de Deus. Precisamos discernir qual é a voz que nós estamos ouvindo. E olha só. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha só o versículo 12. E conheci que, eis que não era Deus que o enviara. Preste atenção. E conheci que não era Deus que o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Cuidado com muitas profecias, para você não ficar engoldado. Eu já vi gente chegar para mim, irmão, mas falaram isso, irmão, falaram aquilo, irmão, foi isso, irmão, foi isso, e na minha vida, irmão, não está nada dando certo. Irmão, mas prometeram isso para mim, irmão. Quem foi que prometeu? Foi Deus mesmo. Foi Deus que falou, você fez prova de espírito, meu filho. Você está ouvindo a voz de Deus mesmo, falando com você? Precisamos entender isso, está aqui a Bíblia. O inimigo comprou profeta. O inimigo tem os seus profetas para tentar, meus amados irmãos, roubar o nosso foco, roubar a nossa direção. O que Deus quer da minha vida e da sua vida, meus amados irmãos? Que nós venhamos ter visão de Deus, ouvir a voz de Deus. E conheci que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. E tem muitos profetas na subordinação hoje. Seja bem-vindo, irmã Ione. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Preste atenção, meus amados. Tem muitos profetas hoje comendo do prato do inimigo e querendo que nós venhamos engolir eles. Querendo que nós venhamos perder o foco, a direção de Deus. Mas eu digo para a minha vida e a sua vida, quem lê a palavra, quem ora, quem está nos braços do Senhor, é como Neemias tem visão de Deus, ele vai saber se é Deus ou não quem está falando com ele. E olha só, não foi só um profeta. Para isso o subornaram para quê? Para que o atemorizasse. O que é que profecia falsa causa em nós, irmão? Causa muito pânico. Muita profecia falsa nos tira da direção de Deus. Nos começa a fazer com que nós viemos correr para a direita, para a esquerda.
tenho pregado sobre isso aqui, tenho dito. Leia a palavra que Deus vai revelar a tua vida. Tem profeta hoje dizendo, ei, separa que este homem não é para você, Deus tem um homem melhor. Ei, separação não é de Deus. Quem conhece a palavra sabe. O projeto do diabo é tentar nos parar, nos destruir, nos tirar da direção de Deus. E o diabo tem usado muito profeta falso. E cuidado com esse negócio de dizer assim, olha só, me dá tanto que eu vou orar por você e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não é assim. Não é assim, eu tenho ensinado isso aqui. Para as bênçãos do Senhor você não precisa pagar. Não. Agora, se você quiser abençoar o profeta, porque o profeta orou por você, isso você está honrando o profeta. Mas não, o profeta não é para cobrar não, irmão. Me dá tanto, me dá isso. Eu vou revelar algo para você. Se você me der tanto, botar tanto na minha conta, eu vou revelar isso para você. Ei, não é assim que funciona com Deus. Você quer que Deus revele a sua vida? Eu vou dar um conselho. Não precisa correr. Não precisa nem correr atrás de mim, não. Com isso aqui, a sua vida se resolve. Leia Mateus capítulo 5, 6, 7. Leia lá em Romano. Leia o livro de Atos. Leia lá em Corinto para você ver como é que está a sua vida. Aí você conserta a sua vida com Deus. Eu estou dando só alguns livros para você ler. Leia o livro de Marcos. Leia o livro de Lucas. Leia o livro de João. Leia Colossenses. Leia Tessalonicenses 1 e 2. Leia 1 e 2 Timóteo. Leia lá em Efésio. Leia Apocalipse. Leia a Bíblia. A Bíblia vai revelar a sua vida. Ela vai dizer, se você não obedece a palavra, você está sujeito, você está vulnerável aos espíritos malignos. Você está vulnerável para que a sua vida seja destruída pelo diabo. Mas se você obedece a palavra de Deus executada no teu coração, é Deus que te guarda, é Deus que te dirige, é Deus que te direciona, é Deus que trabalha por você. Somente isso. Porque muitas vidas estão no fundo do poço, porque ela nem ora e nem lê a palavra. Simplesmente isso. Se você quiser ser abençoado por Deus, está aqui a receita. Neemias, o que é que ele fez? Ele continuou com a mão na obra. Neemias continuou orando. E Neemias continuou olhando para Deus, executando a palavra de Deus no seu coração. E ele tinha visão de Deus e sabedoria de Deus. Para nós concluirmos. Para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse. Olha só o projeto do diabo, fazer com que Neemias pecasse. Fazer com que Neemias se revoltasse contra Deus. Viesse andar em pecado, mas Neemias disse, não. O teu projeto foi bom, Satanás, mas eu vivo um projeto melhor. Eu vivo debaixo das mãos do Senhor. E ele vai dizer ainda mais, para tentar fazer ele pecar, para que tivesse alguma causa a fim de inflamarem e assim me vituperares. Olha só, quando nós damos lugar para o inimigo, nós estamos dando lugar para que os outros falem de nós. E olha só, não tinha só esse profeta não, ele diz assim, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme estas obras, ou conforme as suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas, que procuraram aterrorizar-me. Acabou-se, pois, o muro ao 25 de Elul, em 52 dias. Amém? Foi uma bênção para você esta palavra? Te ajudou? Então entenda, se você fizer a sua parte, Deus te abençoará para a glória de Deus. E neste momento nós iremos orar pelas vossas vidas, porque eu já estou atrasado. Meu Deus, vai dar, eita Jesus, mas vai dar certo. Né? Vamos orar, está enfermo?
coloca a mão em cima da sua enfermidade. Está angustiado, coloca a mão no seu coração. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, que está aqui hoje, quer se reconciliar, quer aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Você crê que Deus pode abrir uma porta melhor para você? Entenda isso, então execute o que a palavra diz. Coloque a mão na obra e não tire mais. Leia a palavra e obedeça e faça a vontade de Deus, e Deus vai fazer o teu caminho prosperar. E entenda isso, nunca vai faltar luta, nunca vai faltar diversidade. Mas se você fizer o que Deus manda, Deus te abençoará para todo sempre. Louvado seja Deus. Amém? Quer se reconciliar? Quer aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Com sua cabeça onde você está. E coloca aqui, irmão. Vamos estar orando, tá bom, irmã Diana Costa? Vamos estar orando pelo seu filho, para a glória de Deus. E pela sua nora também, tá bom? Vamos estar orando agora. Então nós vamos orar com sua cabeça, deseja aceitar Jesus, se reconciliar, coloca aqui, que nós vamos orar pela sua vida. Está enfermo, coloca a mão na enfermidade, está angustiado, coloca a mão no seu coração, cubra sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo agora. Ore junto comigo. Está em adversidade, em aperto? Ore comigo. Está angustiado? Ore comigo. Pai bondoso, Deus querido, Deus de graça, Deus de poder, te apresento os teus filhos que estão junto conosco aqui, Senhor, para que o Senhor os abençoe, derramando da graça, da misericórdia e compaixão. A tua palavra falou, Senhor, que nós devemos ter foco, determinação em fazer a tua vontade em todo o tempo, na reconstrução dos muros, Senhor. Eu não sei qual é a área, Senhor, que está destruída, a área que está no fundo do poço, mas neste momento eu te peço, abençoa esta vida, abençoa este lar. Senhor, dá força, ânimo, esforça as suas mãos. Retira, Senhor, hoje o temor, o medo, a angústia do coração. Retira o ódio, retira, meu Pai amado, hoje essa depressão desta mente. Repreende, meu Pai amado, todo o projeto do inimigo contra esta vida. Nos ensina a ler a tua palavra e obedecer, porque ela elimina, Senhor, as setas do maligno. Nos ensina a orar, a ler a tua palavra, executar a tua vontade em todo o tempo. Eu te peço por cada vida que está enferma agora, para que o Senhor opere sobre a sua vida, a tua graça, poder, misericórdia, graça e justiça. Renova, Deus, restaura, Deus, santifica, Deus. Faz resplandecer o sol da justiça, desfaz todo o projeto do inimigo, tudo aquilo que Satanás tem projetado contra esta vida. Abençoa, cura, liberta, transforma, renova e restaura e faz resplandecer o sol da justiça sobre cada vida, cada lar e cada família em Cristo Jesus. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui sobre as nossas vidas. Meus amados irmãos, vão orando. Vão orando, que nós estamos orando também para nós abrirmos uma campanha lá no nosso canal no YouTube. Estou esperando só o YouTube nos liberar, e eu creio que já está liberando, para a glória de Deus. Então, nós vamos começar uma campanha no YouTube. Se você deseja participar dessa campanha, coloque no seu link, eu quero participar. Só que será lá no YouTube esta campanha, né? Mas nós vamos ver se nós fazemos um dia lá e um dia aqui, dependendo dos irmãos, né? Nós vamos estar orando, pedindo a Deus sabedoria e graça. Os irmãos que desejarem participar, você não quer participar desta campanha, então nós vamos estar trabalhando para que Deus continue nos abençoando. Você deseja participar? Você deseja fazer a vontade de Deus? Então você coloca, você não quer participar desta campanha. É só você começar a colocar aqui. Então você manda no meu Facebook, né? Se você ainda não me tem lá, mande um convite para nós. Eu vou estar ali aceitando, para a glória de Deus. Então se você deseja participar, e não esqueça, irmão, nunca esqueça disso. As bênçãos do Senhor você não paga por ela. Agora, nós devemos ser gratos por aquilo que Deus nos dá. Eu sou muito grato a Deus, porque eu dou meu dízimo, porque Ele me abençoa tremendamente. Porque eu oferto, porque eu sei que Deus me abençoa tremendamente. Porque eu honro a minha esposa, porque eu sei que Deus... Para mim, atenção, é um conjunto, porque eu sei que Deus me abençoa tremendamente. Porque eu tento educar meu filho nos caminhos do Senhor, porque eu sei que as bênçãos de Deus estarão sobre a vida dele. Porque eu tento honrar o meu pai e minha mãe hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. E os nossos dias se multiplicarão aqui na terra. Então, se nós conhecermos a palavra, é um conjunto.
Então eu vivo assim, eu vivo de fé em fé, acreditando nas bênçãos e nas misericórdias do nosso Deus, né? A irmã Cleidial também quer participar, a irmã Roseni, né? Quer participar, e nós vamos começar a partir da próxima semana a começar a anotar o nome dos irmãos, mas os irmãos já vão colocando, na próxima semana vamos divulgar esta campanha, nós vamos fazer lá no YouTube, e vamos tentar fazer um dia no YouTube e um dia aqui também, né? Para nós fazermos mais e mais a vontade de Deus, para quem crê e para quem louva. Então entenda isso. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Eu agradeço a Deus pelo o dia de amanhã que Ele vai me dar. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo. Então, seja grato a Deus. Fidelidade a Deus envolve gratidão. Depois nós vamos trazer uma mensagem sobre isso aqui. O que é que verdadeiramente, né, nos faz prosperar para a glória de Deus. Eu vou trazer alguns itens da prosperidade, das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Vão orando, irmão, vão orando que para Deus me dar sabedoria para pregar para vocês, tá bom? Né, a irmã Ione também, a irmã Zenilda quer participar. E eu vou mandar para vocês, eu vou elaborar ainda o regulamento, mas o regulamento sempre é o mesmo. Só o livro que a gente coloca, né, o tipo de oração, vamos orar a Deus e eu creio que Deus vai nos abençoar. Então fiquem na paz e até amanhã nós estaremos lá no nosso canal no YouTube, né? Em nome de Jesus vai dar certo, irmã Roseni, vai dar certo. A irmã Roseni, ó, ela está colocando aqui, ó, né? Ela conseguiu um emprego, irmão. Eu acho que foi o sobrinho dela, né? Que Deus também abriu uma porta de emprego também na campanha passada, na campanha que acabou de terminar. Olha só, a campanha terminou e Deus abriu porta. Vidas foram curadas na campanha passada, enfim. Meus amados irmãos, deixa eu cuidar que eu já estou quase atrasado para continuar a obra aqui, né? Que Deus abençoe, que Deus guarde livre. Se deseja participar, manda para mim lá no meu Facebook, tá bom? Se você ainda não me tem, manda um convite. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Juscelino Lima. Deixa eu ver, o link está aí. Tá aí o link aí, ó. Juscelino Lima, lá no nosso canal no YouTube, né? Para a glória de Deus. E se Deus nos permitir, amanhã nós estaremos lá no nosso canal no YouTube para a glória de Deus. Deus continue abençoando, guardando as vossas vidas e livrando de todos os males. E fiquem na paz, um bom final de semana em Cristo Jesus o Nazareno. Amém.